Boa noite. Câmara aprova a reforma tributária e cria nova forma de cobrar impostos no país, o IVA. Você vai ver também. Deputados terminam a aprovação da PEC da reforma tributária. O Imposto sobre Valor Adicionado, IVA, substituirá 5 impostos brasileiros: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. A Câmara dos Deputados concluiu, na noite desta sexta-feira, 15 de dezembro, a aprovação da emenda à Constituição que estabelece uma reforma tributária no país. Essas mudanças vão representar um marco histórico na cobrança de impostos no Brasil. O Brasil discute tentativas de reformar o sistema tributário desde a Constituinte de 1988. Uma das propostas era adotar o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, uma tributação sobre o consumo que já estava sendo implantado em outros países. Essa discussão voltou à pauta na gestão de Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato de Lula e nos governos Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Durante esse período, centenas de projetos para tentar mudar a tributação tramitaram no Congresso. 3 propostas de mudança na Constituição chegaram a avançar nas comissões da Câmara, mas não foram a plenário. Em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso apresentou uma PEC para acabar com o IPI, que é um imposto federal, e substituir por um único imposto partilhado por União, Estados e Distrito Federal. O texto foi aprovado na Comissão Especial em 1999. Em 2008, o governo Lula enviou uma proposta com um IVA federal, unificando alguns impostos. Em 2018, sob o governo Michel Temer, uma comissão especial da Câmara aprovou um relatório para uma mudança na Constituição. A proposta era semelhante à aprovada na sexta-feira, 15 de dezembro. Uma das maiores dificuldades para as propostas avançarem era a preocupação de governadores e prefeitos de perder a arrecadação. Desta vez, o arranjo feito por um IVA federal e um IVA estadual e municipal, compartilhando a competência, e um Fundo de Desenvolvimento Regional bancado pela União. Além disso, alíquotas reduzidas para alguns setores, regimes diferenciados e uma longa transição fizeram diferença nas negociações. O relator na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, comemorou e lembrou que a regulamentação da reforma é o próximo passo. Abre aspas, agora nós vamos avançar para o segundo momento. Nós precisamos deixar com que essa regulamentação não desvirtue aquilo que foi o comando constitucional, que é o nosso desafio agora para o ano que vem. Não é fácil aprovar uma reforma como essa, não é. Foram 35 anos aí, desde a Constituição de 88 até agora. E lá já tinha se tentado também. Não se conseguiu, fecha aspas, disse o relator. O presidente da Câmara reconheceu que as negociações construíram o modelo possível. Abre aspas, longe do ideal de cada segmento, porque todo mundo queria a sua reforma tributária, mas ela veio para fazer o Brasil se inserir num contexto diferente, com mais oportunidades de investimentos, com mais serenidade da maneira de você calcular o seu futuro, com desburocratização do sistema, com simplificação, com segurança jurídica. Fecha aspas, afirmou Arthur Lira. O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard App, disse que as mudanças trazem transparência e eficiência na cobrança de impostos. Estamos aqui no momento histórico no Brasil, que é a aprovação de uma reforma tributária que o Brasil vem discutindo no mínimo desde a Constituinte.
Essa simplificação é monumental. Só para se ter uma ideia, o custo burocrático de pagar imposto no Brasil, por conta dessa complexidade, é da ordem de 10 vezes maior do que a média do mundo. E a gente vai se aproximar da média do mundo, explicou Bernard App. Neste sábado, 16 de dezembro, durante um discurso em São Paulo, o presidente Lula ressaltou o papel do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas negociações com governadores, prefeitos e com o Congresso, onde o governo não tem maioria. Desde que assumiu o comando do ministério, Haddad estabeleceu como prioridade da agenda econômica a aprovação da reforma. Discutiu o tema com líderes de partidos e com os presidentes da Câmara e do Senado. Em todas as votações, participou diretamente das articulações. O argumento é de que as mudanças vão modernizar o sistema de impostos, estimulando a economia e, consequentemente, aumentando a oferta de empregos. Abre aspas, pela primeira vez na história, conseguimos aprovar uma reforma tributária para facilitar o investimento, para facilitar o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais, pagar menos quem ganha menos, para que a gente melhore a vida do povo brasileiro. Então, o que aconteceu na sexta-feira, 15 de dezembro, foi um fato histórico, que o Haddad merece uma salva de palmas especial por ter coordenado isso, fecha aspas, discursou Lula. Na saída do evento, o presidente voltou a falar sobre o assunto e comemorou o fato de os parlamentares terem chegado a um consenso para a aprovação. Abre aspas, essa semana foi uma demonstração de que é possível a gente fazer política com a diversidade. É a primeira vez que se aprova a reforma tributária no regime democrático e foi aprovada com todas as divergências, todas as tendências possíveis dentro do Congresso Nacional. Fecha aspas, afirmou o presidente da República. Pela reforma, os 5 tributos que existem hoje, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, vão virar 2 impostos sobre valor agregado, o IVA. Um gerenciado pelo governo federal, CBS, e outro por estados e municípios, IBS. E eles passam a ser cobrados onde um bem ou serviço é consumido. A reforma prevê 4 alíquotas, que ainda vão ser definidas em uma lei futura. A reforma cria o mecanismo do cashback para famílias vulneráveis. Ele devolve parte do valor de impostos a essa população para gastos com alimentos e serviços. Os detalhes ainda serão regulamentados. Com a reforma, acaba o acúmulo de impostos durante as etapas de produção. Todo o imposto pago, com material, contas de energia, será abatido. A carga tributária paga em cada etapa da cadeia de produção será exatamente a mesma taxa de imposto que vai ser cobrada do consumidor final. A economista Zeina Latif pontuou que as novas regras vão trazer avanço para toda a economia do Brasil. Abre aspas, são elementos que colocam o Brasil mais alinhado com o que são experiências de sucesso no mundo. O Brasil destoa e muito, não é pouca coisa, do que é observado em outros países no que se refere à taxação do consumo. Então, essa questão de não cumulatividade, a questão da tributação no destino são fatores essenciais. E, obviamente, a própria simplificação. Então, de fato, esse é um salto muito importante. É histórico mesmo, fecha aspas, avaliou. A reforma deve ser promulgada nessa semana.
Eu termino por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.